Ó, se liga, eu vou contar para vocês uma história que eu me lembro que um dia eu estava assistindo televisão aqui em casa, um programa chamado O Mundo Segundo os Brasileiros. Eu não sei nem se passa mais, mas eram alguns brasileiros que moravam em outros países e aí o repórter ia lá e ia contar para eles como era a vida dele em outros países. E aí, num dado momento, perguntaram para um cara que morava nas Filipinas e a história das Filipinas. E aí o cara começou a contar, olha, as Filipinas foram conquistadas aqui pelo Filipe da Espanha, e até aí certo, né? Por isso o nome é Filipinas. E aí o Filipinas, e aí essa região era muito importante porque eles vinham aqui fazer o mercantilismo. Aí eu lembro que eu parei, assim, eu era moleque ainda, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. E depois, e realmente eu estava certo e tinha. Então, para tu saber exatamente o que é que o cara falou de errado, por que é errado utilizar o termo mercantilismo como sinônimo de comércio, vem comigo nesse vídeo que a gente vai aprender aqui agora. Se liga? Vamos lá. O mercantilismo, ele é um conjunto de práticas, configurou-se como um conjunto de práticas econômicas que foram adotadas lá no século XVI, XVII, XVIII pelos países da Europa no processo de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Essas práticas elas não eram homogêneas entre os estados. Mercantilismo, e aí já entrando na questão que eu falei da história que eu contei para vocês, mercantilismo não é comércio. Não é porque o nome é mercantilismo que é mercantil comércio. Eu não vou ali fazer um mercantilismo, eu vou ali comercializar. O conjunto de práticas que eu utilizo nesse momento do século XVI, XVII, XVIII, pelos países da Europa, os estados, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, é o que nós chamamos de mercantilismo. O que então são essas práticas? A gente vai chegar lá e vai falar com muita naturalidade sobre cada uma delas. Mas essas práticas elas não eram homogêneas. Alguns países aplicavam algumas, outros aplicavam outras, alguns mais essa, alguns mais aquela. Mas todos os países da Europa nesse momento tinham algumas características bem específicas desse sistema, desse modo de enxergar a economia de um país, que nós chamaremos de mercantilismo. O mercantilismo, eu expliquei já, é o estágio de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. O capitalismo, o mercantilismo, perdão, ele nem é avesso ao comércio, ele nem está ligado intimamente à posse da terra, como está o feudalismo, mas ele também não está atrelado a uma economia de mercado, a uma economia livre, de livre circulação de mercadorias, como é como o capitalismo e posteriormente o liberalismo, né? O liberalismo que justifica o capitalismo, que é utilizado pelo capitalismo, defendia. Então, o mercantilismo é uma forma de um comércio controlado. É a forma como os estados nacionais absolutos, eles então manipulam a economia, controlam a economia dos seus países para que algumas características específicas, alguns benefícios cheguem com mais facilidade aos países. Mas vamos continuar explicando para ficar melhor claro na cabecinha de vocês. Olha lá, quais são as condições europeias que vão favorecer todo esse movimento? Primeiro, nós temos a aliança dos reis com a burguesia. Nós falamos isso no nosso vídeo sobre a formação dos Estados Nacionais Europeus e falamos isso no nosso vídeo também sobre o absolutismo. Ao final da Baixa Idade Média, as crises do período da Baixa Idade Média elas vão permitir que ocorra uma aliança entre a burguesia e o rei. Então o que você vai ter é que, tanto para a burguesia ascendente, os reis são figuras interessantes, porque eles vão padronizar, eles vão patrocinar, eles vão criar pesos e medidas, moedas, leis únicas para o território. Já para a nobreza, nós temos o quê? Nós temos que o rei é interessante para controlar as revoltas camponesas, para garantir os direitos da nobreza. E essa aliança, então, principalmente, eu quero chamar a atenção, burguesia-reis, ela vai favorecer o quê? Que os estados nacionais se desenvolvam com características muito próximas ao favorecimento do comércio e da burguesia. Nós temos também a mentalidade protestante, que em um próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. A partir de 1500, um pouco antes e um pouco depois, nós temos na Europa o surgimento das teorias, os questionamentos da Igreja Católica na forma de reformas. E o protestantismo nascerá aí. Até então, a Igreja Católica ela olhava para o dinheiro, ela olhava para o excesso, para o lucro, por exemplo, como um pecado, ou como algo que poderia levar a um pecado.
Lembra que eu já expliquei para vocês acerca da usura, por exemplo, no vídeo sobre a Baixa Idade Média, que a usura ela era vista pela Igreja Católica como um problema. Por que um problema? Porque você emprestar um dinheiro, e usura é o que eles chamavam de juros. Você emprestar um dinheiro para alguém e depois cobrar a mais porque o dinheiro foi emprestado, era cobrar pelo tempo que o dinheiro foi na mão da pessoa. E o tempo a Deus pertence. Percebam então que a mentalidade católica ela é avessa a esse novo mundo do comércio que apareceu. Já o protestantismo ele aparece como uma forma de dizer que não, que pelo contrário, se você trabalha duro, se você soa e ganha dinheiro, meu velho, é porque Deus está te abençoando. Deus quer o teu bem. Deus te ama. Amém, igreja? Então por isso você tem o quê? Você tem Deus está te abençoando, e o seu dinheiro, a sua riqueza é sinônimo das suas bênçãos que você recebe. Então a mentalidade protestante, que ela vai se expandir pela Europa, a Alemanha principalmente, a Bélgica, Países Baixos, Holanda, ela é altamente importante para entender também esse contexto, mesmo que ela não explique tanto, por exemplo, esse processo nos países católicos, como Portugal, Espanha e França, que passam por um outro processo. Beleza? E nós temos também a expansão manufatureira e comercial como uma importante forma de entender esse período. Porque, vocês se lembram que na Baixa Idade Média nós temos o processo de trabalho assalariado, as manufaturas começam a aparecer e todo aquele processo de trabalho muito menos artesanal. Então, bota isso tudo no pacote. Expansão comercial, a burguesia aliada com os reis, uma mentalidade religiosa que agora favorece o lucro. E você tem então uma expansão manufatureira, você tem o que então? Um ambiente propício para que os estados comecem a ter práticas econômicas de favorecimento do comércio e de proteção das suas economias frente a outros estados. Quais são, então, diante disso que eu acabei de falar para vocês, as características principais dos estados que vão aderir ao mercantilismo? Lembrem-se, eu falei que o mercantilismo não é uma prática homogênea. Os países da Europa não adotaram as práticas mercantilistas da mesma forma. Alguns adotaram mais, outros menos, um mais isso, outro mais aquilo. E detalhe, nós também não tivemos nenhum teórico do mercantilismo. Um cara que escreveu sobre o mercantilismo e justificou o mercantilismo filosoficamente, como nós tivemos, por exemplo, com o liberalismo, com Adam Smith, com David Ricardo. Então, o mercantilismo foi por isso que nós falamos. O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas mais ou menos homogêneas que aconteceram que ocorreram e tiveram lugar nos principais países que passam por esse processo de expansão comercial da Baixa Idade Média. Beleza? Temos aqui então a primeira característica que é importantíssima, o intervencionismo estatal. A política mercantilista é uma política que ela busca enriquecer o seu país. Ela busca proteger a sua economia em face de outras economias, para que o país não fique, para que não saia mais dinheiro do que entra. Entendeu? Ou seja, para isso o Estado ele vai intervir na economia com muita facilidade. Ele vai controlar a economia de uma forma muito forte, desde as menores coisas às maiores coisas, o que pode produzir, o que não pode produzir, o que pode vender, o que não pode vender, quando pode vender, quando não pode, porque o Estado, na figura do rei absoluto, ele para organizar o seu Estado, para manter o Estado forte e com a balança comercial equilibrada, você então intervém na economia. Próxima característica, o metalismo. O metalismo foi uma forma, um pensamento muito comum nos países ibéricos, principalmente Portugal e Espanha. Na verdade, só tem esses dois. Então, o que você tem é que esses países que foram os primeiros a se lançar aos mares, foram os primeiros a iniciar o processo de expansão marítima, eles chegarão na América, e principalmente a Espanha, eles vão encontrar uma quantidade de metais muito grande. A Espanha, por exemplo, vai encontrar minas de prata riquíssimas na região da Bolívia, vai encontrar muito ouro na região dos Andes. Então, esses países, o metalismo está ligado com a ideia de que quanto mais metal precioso você acumula, mais a sua economia vai ficar rica. Mais você vai poder comprar, mais você vai investir, você vai ter poder de bancar um forte exército, de fazer valer seus interesses. E esse então é o metalismo, o acúmulo de metais preciosos, que foi muito forte na Espanha.
muito forte na Espanha e também em Portugal até certo ponto, depois que o Portugal descobre o ouro também na sua colônia, o Brasil, lá em Minas Gerais. Nós temos também o colbertismo. O colbertismo ele foi muito forte na França e ele é baseado nas manufaturas. Se o metalismo ele se baseia no fomento ao acúmulo de metais preciosos, o colbertismo ele se fomenta na expansão da manufatura. Ou seja, para o colbertismo, quanto mais manufaturas você cria em um país, mais produtos você vai criar, mais você vai vender e mais você vai ser pago com metais preciosos. O colbertismo ganhou esse nome por conta do ministro das Finanças francês chamado Colbert, que foi esse cara que ele influenciou e ele fortaleceu essa ideia na França. Como a França, tal como a Inglaterra, não se expandiram pelos mares na expansão marítima com a mesma rapidez que Portugal e Espanha, eles não encontraram metais preciosos nas colônias em que eles chegaram muito tempo depois. Então, favorecer as manufaturas dos seus países significava o quê? Fabricar produtos e os países que tinham metais preciosos, Portugal e Espanha, que não investiram nas manufaturas, eles tinham que comprar deles. Resultado, eles pagariam em ouro. E assim a França e a Inglaterra teriam ouro por conta dos produtos que eles vendiam. E aí a França se fortaleceu nesse momento como um forte polo de fabricação de produtos de luxo. Até hoje a França é muito forte. Perfume francês, as principais marcas de Griffe, que inclusive é uma palavra francesa. Tudo da França é muito chique, assim, é muito... E vem desde esse momento. A França, a partir do século XVI, XVII, ela vai se fortalecer enquanto um Estado que vai realmente fomentar as manufaturas, principalmente produtos de luxo. E é assim que elas vão conseguir atrair para os seus países os metais. Beleza? A próxima é a balança comercial favorável, que eu acho que eu já expliquei para vocês. Nada mais do que você impedir que no seu país você compre mais do que você vende. Porque se você compra demais, o metal precioso, a mercadoria, a sua riqueza, ela vai para outro país, pô. Porque você está comprando demais. Tenta imaginar que você só compra, o seu país, você não fabrica nada. Você não tem uma manufatura, você não tem nada. Você não tem como competir com a economia do outro país. Ou seja, a sua balança comercial ela vai pesar para o lado do outro país. Então a balança comercial favorável, ela prega que você precisa equilibrar as exportações e as importações, exportando mais, ou seja, vendendo mais do que você compra, do que você importa, e para você então manter a sua balança comercial estável, beleza? Temos também o protecionismo econômico, que está ligado intimamente com a balança comercial favorável. A palavra protecionismo vem de proteger. Então, assim, o protecionismo econômico são as medidas que os estados europeus do momento, na figura dos reis, eles vão assumir, eles vão adotar para justamente proteger a sua economia e não permitir, então, que você compre demais. Vamos dar um exemplo interessante? Vamos imaginar, por exemplo, que eu sou o rei da França e eu sei que a Espanha tem fabricado, sei lá, tecidos. É uma invenção, isso nem existia. A Espanha não foi forte em fabricar tecidos. Mas vamos imaginar que a Espanha está fabricando ótimos tecidos. E eu sei que a Espanha fabrica bons tecidos e consegue vender a um preço menor do que o que eu vendo, os que eu fabrico. O que eu faço? Eu começo a taxar, colocar impostos no produto francês que vai vir para o meu país, para que quando o produto espanhol passe pela minha fronteira, o preço dele aumente muito e as pessoas fiquem menos dispostas a comprar o pano francês e comprem o pano fabricado na França, nacional. Então você protege a sua economia dessa forma. Essa é uma política que até hoje acontece. Vamos dar um exemplo claro? As últimas guerras fiscais que acontecem agora entre Estados Unidos e China. A China com algumas empresas de informática muito grandes, do tipo Huawei, a Xiaomi. Então, o governo americano, sabendo que esses produtos da China chegam com um preço muito bom e uma qualidade considerável, eles então começam a taxar muito forte esses produtos para que esses produtos não possam entrar no mercado americano e concorrer com as marcas já tipicamente americanas. A Dell, a Apple e por aí vai.
Isso tudo são o quê? Práticas protecionistas que você faz para proteger a sua economia de uma economia que em determinado setor está muito forte, está muito poderosa. Beleza? A outra coisa desse período são os monopólios comerciais. Nesse momento, durante as grandes navegações também, nós temos a formação de monopólios comerciais especificamente criados para o comércio de determinados produtos em determinadas áreas. Nós temos, por exemplo, as famosíssimas Companhias das Índias Orientais e Ocidentais, que eram grupos de comércio organizados ou, se não organizados, administrados ou carimbados, permitidos pelo rei, em que eles tinham o domínio de um território e só eles poderiam comerciar ali. Ou seja, nenhuma outra pessoa, nenhum outro navio, nenhum outro país podia comerciar naquela região sob pena de se transformar em um inimigo da coroa. Ou seja, a coroa então entrega o monopólio para uma única pessoa ou para um único grupo. Aí você me pergunta, mas por que isso? Porque quando você tem um único grupo ou uma única pessoa, o preço que ele escolher para a coisa é o que vai ser. Porque ninguém não tem concorrência, ninguém mais compete com ele, entende? Então, tudo isso para favorecer e para que o preço dos produtos fossem agradáveis para a economia do país mercantilista, que então poderia proteger sua economia, poderia acumular metais e as demais características que nós já falamos. Por último, nós temos o exclusivo comercial. O mercantilismo ele vai se fazer forte no momento em que a expansão marítima já aconteceu, ou está em processo já adiantadíssimo. 1500, Portugal já está no Brasil. 1530, o México e o Peru já estão conquistados pela Espanha. Então, a América as colônias que vão ser feitas, as colônias que vão ser criadas na América, elas passam a ser o quê? Elementos de apoio da economia da metrópole. Elas passam a ser elementos de retirada de matérias-primas. A gente vai ver isso mais para frente ainda. Qual é o papel da América nesse sentido, nesse sistema mercantilista? Justamente o que eu vinha falando. Ela vai se configurar como fonte de metais para os países metalistas. A Espanha, como eu falei para vocês, vai conseguir muita prata e muito ouro das suas colônias aqui na América. Ou as colônias, elas vão se configurar como mercados consumidores. Por exemplo, você tem a manufatura de Portugal, de panos, ou de vinhos, ou de alguma coisa do tipo. A colônia, então, ela vai ser presa pelo que nós chamamos de pacto colonial, ela só pode comercializar com a sua metrópole e ela, então, serve para complementar a economia da metrópole. É o que nós chamamos também de exclusivo comercial, que, pelo menos em tese, funcionou, em que a colônia, só poderia comercializar com a metrópole. Metrópole é quem colonizou, só para ficar claro. Então, se Portugal não consegue vender os produtos dele para os outros países, ele obriga os colonos do Brasil a comprarem, porque eles não têm opção, não tem de que outra pessoa comprar. Então, você complementa a economia da metrópole, do país que colonizou, com a economia da colônia. E, por último, matérias-primas. O Brasil, nos primeiros 150 anos, vai ser fortíssimo nesse sentido. Ou seja, você utilizar a metrópole somente para a produção de matérias-primas. Cana-de-açúcar, tabaco, algodão. Então, você simplesmente extrai dali as coisas, ou ferro, pólvora, qualquer coisa, salitre, né, que usa para se fazer pólvora, qualquer coisa que você, então, vai levar para a metrópole e vai transformar lá e vai devolver em forma de produto pronto. Entende? Então, temos aí algumas imagens para vocês. A primeira é a extração de pau-brasil nas colônias do Brasil durante o período pré-colonial e colonial. Nós temos também a lavoura de cana-de-açúcar, que vai ser muito forte aqui no Brasil, vai ser muito forte no Caribe, nas Antilhas, com os espanhóis. E temos também a extração de metais preciosos. Essa, por exemplo, é uma imagem que eu trouxe para vocês das minas de Potosí, na Bolívia, onde os povos ameríndios eram escravizados para conseguirem retirar essa mercadoria. Mas isso a gente vai falar mais um pouquinho nos próximos assuntos, nos próximos vídeos, quando nós estivermos falando sobre colonização da América, colonização portuguesa no Brasil, espanhola, na América Espanhola, inglesa e holandesa.
Mas isso, galerinha, é um assunto para um próximo vídeo. Por hoje, o mercantilismo é bem rapidinho, bem sossegado, bem tranquilo. Bons estudos para vocês, joguem duro, regacem aí e é isso. Estamos aí para ajudar. Qualquer dúvida, ó o e-mail aí na tela, dá uma googada aí, manda um e-mailzinho, tira as dúvidas que eu respondo assim que der. Beleza? Valeu!